Boa tarde a você que nos assiste. Eu me chamo Pedro Pereira, faço parte da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Nós vamos abordar um pouco sobre o tema de fluxo de energia em ecossistemas florestais. Estou junto aqui com os meus colegas de grupo, Amanda Oliveira, Fabrícia Costa Santos, Alden Patrick, Josiele Guimarães Gomes. E esse tema abrange a ecologia florestal, que vai ser introduzida mais pelo nosso colega Adam, um pouco mais desse tema do fluxo de energia, onde ele vai adentrar um pouco mais sobre a importância e de como que isso vai se dar dentro das nossas florestas, como que a energia ela vai ocorrer dentro da floresta como um todo. Boa tarde, gente. Meu nome é Adam Patrick e hoje eu irei falar de onde vem toda a energia que sustenta uma floresta. Quando a gente pensa sobre energia, a gente se pergunta: de onde vem a fonte? De onde vem tudo que faz circular na floresta? Então, bem, quando a gente observa uma floresta, vemos uma gama de espécies, fungos, tudo de diversidade numa floresta. E a gente se pergunta de onde vem de onde vem tanta, tanta energia para ser distribuída por toda essa floresta. E é aí que entra a energia solar. A energia solar é considerada principalmente uma das fontes principais de energia para fotossíntese. E com isso, por meio da fotossíntese, as plantas captam luz solar e transformam em energia química, armazenada em compostos orgânicos, como a glicose. Essa energia fica acumulada na biomassa vegetal, nos troncos, folhas, frutos, nas raízes, e passa a sustentar todos os demais organismos de toda a floresta, assim como os animais herbívoros que se alimentam de frutos, folhas das árvores, e com isso, consequentemente, fazendo com que os animais carnívoros se alimentem dos herbívoros, e vai assim criando o que a gente já conhece, a cadeia alimentar. Dessa forma, toda energia que circula em uma floresta tem origem direta ou indiretamente na radiação solar. Sem essa entrada contínua de energia, todos os processos biológicos em si encerrariam e acabaria que todo o sistema da floresta se encerraria e tudo ficaria sem a biodiversidade que temos. Dentre as perguntas que temos sobre essa energia, como as árvores conseguem crescer tão altas? Porque existem várias árvores que são grandes. As árvores crescem por causa da fotossíntese, transformando a energia solar em uma matéria orgânica e ao longo dos anos fica acumulando junto com os nutrientes, água e a árvore vai cada vez mais se expandindo, formando grandes quantidades de biomassa. Além disso, absorvem muitos nutrientes do solo e vai espalhando por toda a floresta. Como os animais sobrevivem, como já tinha falado antes, eles se alimentam de tudo que vem da floresta, das árvores, tipo folha. Tem até insetos que se alimentam até das raízes da, das árvores, entre outros, e com isso acabam criando um ciclo, como a gente tinha falado, que é a cadeia alimentar, que os carnívoros vão se alimentar dos herbívoros e vai tipo criando um círculo até voltar para as árvores, para a floresta em geral. E outra pergunta é o que aconteceria se a energia solar desaparecesse por completo? Bom, as árvores acabariam murchando, apodrecendo, os herbívoros ficariam sem comida e sem o que se alimentar e acabariam sendo extintos, consequentemente fazendo com que os carnívoros também ficassem extintos. Um exemplo é a floresta amazônica. As copas das árvores captam grandes quantidades de luz solar diariamente. Essa energia é convertida em biomassa, suscitando suscitou uma enorme diversidade de insetos, aves, mamíferos, répteis, micro-organismos. Por isso, a Amazônia é considerada um dos ecossistemas mais produtivos da biodiversidade.
Boa tarde, me chamo Josiele Guimarães e eu vou dar continuidade falando sobre o motor dos ecossistemas florestais. Bom, antes de falar como que a energia circula dentro de uma floresta, né, a gente precisa entender como que a energia, o que é a energia é, do ponto de vista ecológico, né, digamos assim. Então, assim, na ecologia, a energia é a capacidade de realizar é, trabalho e manter os processos vistos dos seres vitais dos seres vivos. Por exemplo, todos os organismos, né, eles precisam de energia para crescer, certo? Então, e se reproduzir, se movimentar e desempenhar as funções metabólicas diariamente. Então, observando o diagrama, né, que eu trouxe aqui para vocês, percebemos que a principal fonte de energia dos ecossistemas é, tipo assim, é o sol, né? Então, assim, a energia solar, ela entra no ecossistema por meio da radiação e é capturada pelas plantas, que são os produtores. Então, por meio da fotossíntese, as plantas capturam a energia por meio da fotossíntese, né? E elas transformam a energia luminosa em energia química, que vai ficar armazenada ali na biomassa vegetal, como as folhas, os troncos, as raízes e até mesmo os frutos, né? Quando, quando os herbívoros, né, eles se alimentam das plantas, essa energia ela é transferida para eles. Ou seja, basicamente eles absorvem essa energia. E depois ela passa para os consumidores secundários, né, e terciários, que são os carnívoros. Então, ali, quando as plantas e os animais eles morrem, entram em ação de decomposição, como fungos e bactérias. E aí aproveitam a parte da energia restante, né, e devolvem o nutriente para o solo, que pode ser reutilizado pelas plantas, certo? Então, aqui eu trouxe um ponto muito importante, que é que em todos os níveis da cadeia alimentar, né, parte da energia ela é perdida na forma de calor. E aí, durante a respiração e as outras atividades metabólicas, ela continua ali, ela vai se perdendo ali degradativamente. Então, por isso, né, que a energia ela não é reciclada como matéria, porque ela flui em peças, né, flui em direção do Sol para os produtores e depois para os demais níveis tróficos, sendo, né, ali gradualmente dissipada para o ambiente. Então, assim, né, esse fluxo contínuo é essencial para manter o funcionamento e o equilíbrio dos ecossistemas florestais. Então, agora que a gente já entendeu o que é a energia, né, a gente vai entender como a energia entra no ecossistema e por que ela não é reciclada. Vamos analisar o processo responsável por captar energia solar, que é a fotossíntese. Então, aqui, o Sol como fonte primária de energia. Bom, como vimos, né, anteriormente, toda a energia, ela que sustenta ali a floresta, né, ela tem a origem do Sol, certo? Mas como que essa energia, ela é capturada pelas plantas? Eu deixo esse questionamento. Então, assim, acontece por meio da fotossíntese, que é o processo realizado pelos produtores do ecossistema, né? Como eu já havia dito. E aí, durante esse processo, as plantas vão absorver luz solar através da clorofila, que fica presente ali nas folhas. E aí, ao mesmo tempo que elas absorvem, né? Ao mesmo tempo que elas absorvem a luz solar, elas captam água pelas raízes e dióxido de carbono na atmosfera. Então, com esses elementos, né, elas produzem glicose, que funciona como uma reserva de energia, né, energia química, e liberam o oxigênio para o ambiente. Então, de forma simplificada,
a fotossíntese, ela pode ser representada ali pela reação, né? O dióxido de carbono mais água na presença de luz solar, produzindo glicose e liberando o oxigênio, né? Isso. Então, assim, graças a esse processo, né, a energia do sol, ela fica armazenada na biomassa vegetal, como tronco, galhos, folhas, raízes, flores, né, e até mesmo ali os frutos. E na ecologia florestal, a fotossíntese é fundamental ali em florestas tropicais, como a Amazônia, milhões de árvores, onde as milhares, milhões de árvores realizam ali esse processo diariamente, que vão capturar enormes quantidades, né, de energia solar e transformar em biomassas que vai servir de alimento para diversos organismos. Então, além disso, né, além de todo desse trabalho, a fotossíntese também ajuda a retirar o dióxido de carbono da atmosfera, que contribui ali para a redução do efeito estufa e das mudanças climáticas. Então, a fotossíntese, ela é o processo que vai conectar a energia do Sol, né, à vida na Terra, e representa ali o primeiro passo do fluxo de energia nos ecossistemas florestais, como, por exemplo, uma única árvore de grande porte pode produzir centenas de quilos de biomassa, né, ali ao longo da vida dela, utilizando apenas a energia capturada pela luz solar que ficou armazenada, certo? Então, nem toda energia capturada pelas plantas, ela fica disponível para o crescimento da floresta, porque parte dessa energia ela é utilizada pela própria planta, entende? Então, por isso que no próximo slide, né, vamos entender o conceito de produtividade primária e como que a energia ela é armazenada na biomassa. Certo. Como a nossa colega Josiela introduziu, a importância que o Sol tem como principal fonte de energia para os ecossistemas como um todo, nós vamos entender agora como que vai se dar a produtividade primária nos ecossistemas florestais. Eu trouxe um pequeno esqueminha aqui, onde nós mostramos aqui uma imagem do Sol, como vocês podem observar, onde uma árvore que eu trouxe como exemplo, mas pode ser um ecossistema inteiro, onde todo o ecossistema vai capturar 100% dessa energia que vai ser liberada pelo Sol e vai realizar através da fotossíntese a transformação dessa energia solar em, em carboidratos. E aí vai ocorrer também essa perda de energia por parte das plantas, porque muitas delas precisam dessa energia justamente para metabolizar. Elas vão ter um gasto de energia para conseguir realizar suas funções vitais dentro de cada uma delas. E nessas atividades vitais da planta, os animais herbívoros vão acabar consumindo esse alimento que vai ser gerado pelas plantas. E logo em seguida, eles que vão consumir esse alimento também vão precisar ter um gasto de energia justamente para metabolizar tudo isso. Eles também têm um metabolismo, então eles vão metabolizar e vão ter uma perda de energia. E em seguida, os carnívoros, como a Gisela explicou, eles também vão consumir esses herbívoros e tudo isso vai gerar uma perda de energia consecutiva. Tudo isso vai acabar decaindo ao longo do tempo. Então podemos ver aqui que o Sol, que vai liberar 100% de energia para os ecossistemas, no caso as árvores, arbustos, gramíneas, enfim, todos eles vão absorver 100% dessa energia, só que como eles são organismos metabólicos, eles vão acabar perdendo energia por conta do seu metabolismo, e assim, outros organismos que também vão se apropriar deles vão acabar perdendo energia também. E isso é fato. E aqui nós temos embaixo uma fórmula que eu trouxe para vocês, onde para nós descobrirmos a produtividade primária líquida, que é a produtividade onde um determinado conjunto arbóreo vai produzir, o que um conjunto arbóreo vai produzir. E para nós descobrirmos isso, é só colocarmos aqui na fórmula, onde produtividade primária líquida vai ser igual à produtividade primária bruta, que no caso é toda a energia que o Sol acaba enviando,
menos a respiração, que é o processo onde ele vai metabolizar. Então, tudo isso vai ser calculado, porque a gente vai descobrir o quanto que vai ser entregado para determinada ambiente, determinada criatura. Então, assim, em ecologia, nós utilizamos esse conceito de produtividade primária justamente para medir a quantidade de energia transformada em matéria orgânica pelos produtores. E a primeira medida, chamada de produtividade primária bruta, ou PPB, como eu comentei, ela justamente vai representar toda a energia que as plantas conseguem captar através da fotossíntese. Só que, no entanto, essas plantas elas também precisam utilizar parte dessa energia para realizar suas próprias atividades vitais, como eu comentei. Então, tudo isso vai ter um papel em comum para o crescimento celular, o transporte de nutrientes. Como eu comentei, vai ser basicamente o metabolismo delas ali agindo para transformar tudo isso dentro do seu corpo. Então vai ter uma perda de energia, porque elas vão receber energia, mas vão gastar energia para justamente conseguir manter o seu metabolismo. E a energia que é utilizada nesses processos, ela não fica disponível para os demais organismos do ecossistema. Então, toda essa energia que é produzida na produtividade primária líquida, ela corresponde à energia que sobra após nós descontarmos essa energia que é gasta na respiração das plantas. E a produtividade primária líquida ela é extremamente importante justamente porque ela representa a energia que é armazenada na biomassa vegetal, como a Josiane comentou, em troncos, folhas, raízes, frutos, tudo aquilo que pode ser reaproveitado. E justamente essa energia que vai estar disponível para os herbívoros e para os demais níveis tróficos de cada cadeia alimentar. Dentro da ecologia, essas áreas com alta produtividade primária, geralmente elas apresentam maior produção de biomassas e também a maior capacidade de sustentar toda essa biodiversidade como um todo. E um excelente exemplo que eu poderia trazer para vocês aqui hoje é justamente a nossa floresta amazônica, como a nossa colega José citou anteriormente, que graças à grande disponibilidade de luz que nós temos naquele ambiente, também águas, nutrientes, solos que são propícios para as espécies nativas daquele local, a floresta amazônica ela apresenta uma elevada produtividade primária, capaz de produzir grandes quantidades de biomassa todos os anos. E já áreas que são degradadas ou desmatadas, elas possuem a produtividade primária muito menor, o que acaba, infelizmente, reduzindo a capacidade de armazenamento de energia e de sustentação de vida dessas espécies. E no slide seguinte, eu vou trazer um exemplo um pouco prático sobre o que eu trouxe aqui para vocês, dentro desse contexto, um pouco sobre esse cálculo utilizando essa fórmula. Certo. Vamos imaginar o seguinte: imaginem que uma floresta ela capture 100 unidades de energia através da fotossíntese, onde eu representei aqui através de um gráfico que ele representa esse valor, justamente 100% dessa energia capturada. E aí, se as plantas elas utilizarem 40% das unidades de energia para a sua respiração, para a sua manutenção diária, vão restar somente 60% de unidades de energia que vão ser armazenadas justamente na biomassa. E são essas 60 unidades que representam a produtividade primária líquida, ou seja, a energia que poderá ser utilizada pelos demais organismos de todo o ecossistema florestal. E agora, nós vamos passar para o próximo slide, nós vamos entender como que a energia ela é armazenada na biomassa vegetal e também vamos acompanhar todo o caminho dessa energia ao longo dos diferentes níveis tróficos da floresta, por meio das cadeias alimentares. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre a cadeia alimentar no fluxo de energia. Neste slide, podemos observar como a energia circula dentro da floresta. Tudo começa com o sol, que fornece energia para as plantas através da fotossíntese. A árvore representa o produtor, que produz o seu próprio alimento. Em seguida, a lagarta, que se alimenta das folhas da árvore
e recebe parte dessa energia. O pássaro se alimenta de lagarta e os gaviões se alimentam do pássaro. Dessa forma, a energia vai passando de um organismo para o outro ao longo da sua cadeia alimentar. É importante destacar que em cada etapa, parte da energia é perdida na forma de calor. Por isso, a quantidade de energia disponível diminui à medida que avançamos nos níveis tróficos. E, assim, toda a cadeia alimentar depende da energia capturada inicialmente pelas plantas. Dando continuidade ao trabalho, nós vamos falar agora sobre o papel fundamental dos decompositores. Nesse slide, vemos a importância dos decompositores, principalmente fungos e bactérias. Quando as folhas, galhos, frutos ou animais morrem, eles começam a se decompor por esses organismos. Durante a decomposição, os nutrientes presentes na matéria orgânica são liberados para o solo e podem ser reutilizados pelas plantas. Esse processo é fundamental para manter a fertilidade do solo e garantir o crescimento da vegetação. Sem os decompositores, os restos orgânicos se acumulariam na floresta e os nutrientes não retornariam ao ambiente. Portanto, os decompositores são essenciais para a reciclagem dos nutrientes e para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Boa tarde, eu vou dar continuidade ao trabalho, falando sobre a comparação entre as florestas naturais e as florestas plantadas, que é em relação ao fluxo de energia. Bem, nas florestas naturais, como na Amazônia, existe uma alta biodiversidade, que contém muitas espécies de plantas, animais e micro-organismos. Por isso, a cadeia alimentar ela é mais complexa e a energia capturada pelas plantas é distribuída entre um grande número de organismos. Já na floresta plantada, como os cultivos de eucalipto e pinos, a biodiversidade ela vai ser bem menor comparada às florestas naturais, que, como consequência, onde existem menor espécies que interagindo e as cadeias alimentares tendem a ser mais simples. E apesar dessa diferença, ambos os tipos de floresta dependem da fotossíntese para capturar a energia solar. E a principal diferença está na forma como essa energia é distribuída ao longo da cadeia alimentar. Enquanto a floresta natural ela favorece a manutenção da biodiversidade e de redes ecológicas complexas, a floresta plantada ela se destaca com uma alta produtividade e pela produção de biomassa, sendo madeira e outros produtos florestais. Portanto, tanto as florestas naturais quanto as plantadas, elas possuem, sim, uma grande importância ecológica e econômica e desempenham funções complementares para a sociedade e para o meio ambiente. Bem, no slide, agora eu vou falar sobre os impactos do desmatamento no fluxo de energia. Até aqui, nós já vimos que as plantas são responsáveis por captar a energia solar e ela disponibiliza para todos os organismos do ecossistema. Mas como acontece quando uma floresta é desmatada? Bem, o desmatamento ele vai provocar uma grande interrupção no fluxo de energia do ecossistema, e isso ocorre porque a retirada das árvores reduz drasticamente e a quantidade de produtos que são os organismos responsáveis por transformar a energia solar em energia química através da fotossíntese. E com menos produtos e menos energia, com menos produto, vai acontecer menos energia incorporada à biomassa vegetal, que, como consequência, há uma redução na disponibilidade de folhas, frutos, sementes e outros recursos alimentares utilizados pelo consumo primários, e afetando toda a cadeia alimentar. Além disso, a perda
a perda da coberta vegetal ela vai reduzir os hábitos disponíveis para diversas espécies. Muitos animais eles vão perder locais de abrigo, alimentação e reprodução, o que pode causar também uma diminuição das populações e até extinções no local. E outro impacto importante é a redução da biodiversidade. Em uma floresta preservada, existem inúmeras cadeias alimentares conectadas entre si. Quando ocorre o desmatamento, essa rede se torna mais simples e menos eficiente, tornando o ecossistema mais vulnerável e tendo um desequilíbrio. E além dos impactos sobre os organismos, o desmatamento ele também vai diminuir a capacidade da floresta de armazenar carbono e ajudar na regulação climática, que comprometendo importantes processos ecológicos. Portanto, o desmatamento não representa apenas a perda de árvores, ele compromete a entrada e a distribuição de energia no ecossistema, afetando a produtividade, a biodiversidade e até mesmo a estabilidade ambiental. Um exemplo claro na Amazônia é quando a cobertura florestal ela é toda removida e a capacidade de capturar energia solar ela vai diminuir. E as cadeias alimentares são profundamente alteradas e afetando desde os pequenos insetos até os grandes predadores, como a onça-pitada e a árpia. Assim, podemos concluir que a conservação das florestas ela é fundamental para garantir a continuidade do fluxo de energia e a manutenção da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas florestais. Agora eu vou passar a fala para o Adam. Continuando o nosso trabalho, irei falar sobre as queimadas e o fluxo de energia dos ecossistemas florestais. Bem, quando se trata de queimadas, as plantas acabam acumulando muita energia ao longo dos anos, até décadas, por meio de fotossíntese. Essa energia fica armazenada na biomassa vegetal, principalmente nos troncos, e quando ocorre uma queimada, acaba que toda essa energia acumulada é rapidamente dissipada em forma de calor, diferentemente do fluxo natural de energia, em que a transferência ocorre gradualmente. O fogo promove uma liberação intensa e acaba sendo espalhado por toda a região. Além da energia liberada como calor, ocorre também a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera. Dessa forma, toda aquela energia acumulada nas plantas é dissipada em horas e até dias. As queimadas também podem provocar impactos diretos sobre a fauna. Muitos organismos acabam perdendo suas fontes de alimento e abrigo, causando alterações nas cadeias alimentares e reduzindo a biodiversidade local. E como consequência do fluxo de energia dentro do ecossistema torna-se menos eficiente e muito mais instável. No Brasil, esse processo pode ser observado tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Na Amazônia, as queimadas geralmente estão associadas ao desmatamento e à conservação de áreas florestais para outras atividades. Já no Cerrado, o fogo faz parte da dinâmica natural do ecossistema. Embora queimadas excessivas ou mal manejadas também possam causar desequilíbrios. Além dos impactos locais, as queimadas contribuem para o agravamento das mudanças climáticas e, em vez de liberarem para a atmosfera o carbono que estava armazenado na biomassa em todas as árvores da floresta, isso intensifica o efeito estufa e pode afetar no funcionamento dos ecossistemas. Um exemplo da ecologia florestal, uma árvore de grande porte pode levar décadas para acumular muita energia de madeira e biomassa. Durante uma queimada, toda essa energia que era armazenada dentro dessa árvore é liberada em curto período de tempo, interrompendo os processos ecológicos que levaram muitos anos para se estabelecer. Agora irei passar minha fala para o Pedro para finalizar nosso trabalho.
Finalizando nosso trabalho, nós conseguimos compreender que a energia ela é o elemento que sustenta o funcionamento de todos os ecossistemas florestais, desde o crescimento das árvores até a sobrevivência dos animais e dos micro-organismos. E todos os processos biológicos, eles dependem da transferência contínua de energia. Então, nós compreendemos que o Sol ele é a principal fonte de energia dos ecossistemas terrestres, por meio da fotossíntese das plantas, onde elas capturam essa energia e transformam em biomassa, tornando toda essa energia disponível para os demais organismos do ambiente alimentar, da cadeia alimentar, perdão. Também observamos que o fluxo de energia ele ocorre de forma unidirecional, onde a energia ela passa dos produtores para os consumidores e posteriormente para os decompositores, como os micro-organismos. Mas em cada transferência de energia, parte dela sempre vai ser perdida em forma de calor. Por isso que esse motivo, a quantidade de energia disponível ela diminui progressivamente ao longo dos níveis tróficos, o que explica a existência de cadeias alimentares relativamente curtas. E além disso, nós vimos que fatores como desmatamento e queimadas, como o nosso colega Adam comentou, eles podem alterar significativamente esse fluxo de energia, reduzindo a produtividade dos ecossistemas e também comprometendo com a nossa biodiversidade. E da mesma forma, nós entendemos que os decompositores, perdão, eles desempenham um papel fundamental e essencial na reciclagem dos nutrientes, garantindo a continuidade dos ciclos ecológicos. E, portanto, nós estudarmos esse fluxo de energia, ele é fundamental para compreendermos o funcionamento das florestas e para também entender o seu desenvolvimento e assim traçar técnicas e estratégias de manejo para a sua conservação. Por isso que esse conhecimento ele nos permite entender como que esses organismos eles vão se comportar na prática, para que assim para assim que nós consigamos traçar técnicas para justamente buscar a estabilidade desses ecossistemas. E, em resumo, a energia era a base da vida das florestas e também a sua transferência entre os diferentes níveis tróficos garante justamente esse equilíbrio e também a sua sustentabilidade. E uma frase final que eu trouxe aqui para finalizar o nosso trabalho, que é do ambientalista e ecólogo Eugênio Odum, onde ele diz que a humanidade faz parte da natureza e não está separada dela. E quando nós prejudicamos os ecossistemas naturais, nós estamos prejudicando a nós mesmos. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado